O padre viralizou nas redes sociais, gente. Já tinha aparecido pra mim esse padre. Olhei as mensagens dele e fiquei atenta. Atenta, estamos atentos. Olhei a mensagem do padre e pensei, nossa, dá o que falar. Dito e feito, os vídeos dele começaram a viralizar, 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 até a hora que começou a aparecer em site de notícia. As frases desse padre, os sermões desse padre e como isso tá viralizando. O que que o padre está falando que está viralizando tanto assim? Bora ver? Porque deu discussão, deu briga nos comentários. Tem gente concordando com as coisas que ele fala e tem gente não concordando, mesmo sendo bíblico. As pessoas discordando, pessoas que fazem parte da fé. Bora ver o que tá acontecendo? Então bora lá. Olá, meninos e meninas. Hoje estamos aqui, galera. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, gente. Não esqueçam também de me seguir nas redes sociais, Instagram, TikTok. Lá eu posto pra vocês todos os dias. Acabei de postar, inclusive, um resumo aqui do canal. Eu posto resumos do canal e também bate-papo. Então vai lá, me segue que eu posto bastante pra vocês. Então bora lá, sem enrolação. Vamos pro quadradinho. Esse foi um dos primeiros vídeos que realmente viralizou do padre, em que ele vai falar sobre uma família que ele acabou aconselhando a não se casar, a moça não casar com o homem. Então, vamos ver aqui o que que aconteceu. Porque eles falam que eu acabei com o casamento da filha. Uai, gente, não acabei com nada, não. Eu abri o olho da iludida. Eu era pároco lá na Nossa Senhora Aparecida, os dois vieram confessar. Eu atendia separado, ele, ela e os dois. Quando eu fui conversar com ela me disse assim: padre, meu namorado me passou essa lista aqui, ó, tinha 13 itens. Eu falei: o que são esses 13 itens? Ele falou que são as coisas que eu tenho que mudar para ele se casar comigo. Eu falei: a sua lista para ele tem quantas? Não, ele falou que ele não precisa mudar em nada. Eu falei: minha filha, abre o olho enquanto há tempo. Está claro que não vai dar certo. Eu já conversei com o seu noivo, vocês não sabem quem é. Eu notei que ele é soberbo, ele se acha, e na cabeça dele, você é menos que ele. Ele está fazendo um favor de se casar com você. Você que ganhou. Ele falou que não ganhou nada, mas você ganhou tudo. Eu falei isso para ela. Não sei o que aconteceu lá, o casamento não aconteceu. Ela se livrou de uma. Tem uma família que é de Divinópolis. Esse vídeo aqui foi um dos que mais assim viralizou dele. A franqueza em falar com uma família quando ele percebeu que ia dar ruim o casamento. Por exemplo, o catolicismo, ele tem no seu pilar a questão de se confessar. E ali falar o que está acontecendo, pedir um conselho dentro dos pilares. Vocês vão ver muito essa palavra aqui, ó, pilares da fé. Porque se eu quisesse conselho de qualquer pessoa, e qualquer conselho do que se considera certo, eu iria o quê? Coach de relacionamento que tem na internet. Mas eu não quero. Eu quero líderes dentro da fé, do pilar religioso. Entendeu? Eu preciso dentro disso, porque isso é acima de tudo. Ah, Nicole, mas eu não creio. Só que, gente, esse vídeo de hoje, a gente vai mostrar frases de um padre dentro da fé cristã católica. Eu não sou católica, mas sou cristã. Então, hoje o papo é mais voltado a quem crê. Mas eu não creio em nada, tudo isso é uma palhaçada. Mas então, é que a gente tá ouvindo um padre. Então nós estamos dentro do que crê, entende? O assunto aqui não é não crer. A gente tá ouvindo um padre, né? Então vamos abraçar a causa. Então ela pede ali conselho. E o padre, ele foi franco. Foi franco sobre o que ele tá vendo segundo a experiência dele. E são tantos casamentos dando errado que já davam sinais antes. Então, eu acho que a moça deu ouvidos ao padre e também deve ter dado ouvidos a outros. Ela deve ter passado o que o padre falou. Nossa, deu um tchum na cabeça da menina. Aí aqui a gente já vai começar a esquentar. Para você casar com alguém. Vamos ver. Casar com alguém, veja o quanto esta pessoa gosta ou de estudar ou de trabalhar e o modo como ela lida com dinheiro. Isso é muito importante, muito importante. Na época do namoro tudo passa. Por que passa? Você está na sua casa, o outro está na casa dele. Mas você, principalmente as mulheres, hoje a mulher também está trabalhando, né? Boba da mulher que não trabalha, fica dependendo de homem. Esses homens vagabundos que tem por aí. Tem que trabalhar. Qualquer coisa, próximo. Nem aguento isso não. Mas o homem tem no coração dele, isso é próprio do homem. Eu quero trabalhar.
Eu quero sustentar os meus filhos. Eu quero... Agora, gente, converse com uma mulher que casou com um homem que não é afoito ao trabalho, que não gosta de trabalhar. Misericórdia, que tragédia. Um homem que não trabalha é uma tragédia. E tem homem que trabalha e começa a trabalhar até mais, para que a mulher fique com as crianças. Uns anos, não trabalha não, bem, pode ficar com as crianças aí. Fica uns 3 anos, 4 anos, depois você volta a trabalhar. Então, na opinião do padre, isso aí foi um conselho dele. Será que ele pegou de algum texto bíblico? Não sei dizer. Não sei dizer, mas tem vários textos bíblicos que apoiam a questão de trabalhar, de lidar bem com o dinheiro. Tem sim, lá em Provérbios, né, conselhos e tudo. Bom, mas a questão é que, sendo bíblico ou não, se ele extraiu isso de um texto ou não, porque a mensagem é isso, gente. Quando você entra dentro de uma igreja, seja católica ou protestante, da onde que tá tirando a mensagem? Da onde que tá tirando o sermão? Tá tirando do cerne, do grande pilar da fé, que é a Bíblia. Entendeu? Então, se você começa a sair disso, aí começa a entrar num âmbito assim de opiniões, que são mutáveis. Mas se a gente olha só para as escrituras, quem participa dessa fé, quem acredita, né, nessa religião, nessa fé, sabe que existe ali algo firme, que é as escrituras. Então, vamos lá. Então ele fala assim sobre gostar de trabalhar. A gente não é besta, né? Não se trata de, nossa, que gostoso trabalhar, mais um dia trabalhando, que delícia. Mas vocês entenderam, né, gente? Uma pessoa que não tem problema em trabalhar, que quer ganhar o dinheiro de cada dia, não quer ficar encostada em ninguém. Então, dá para entender o que ele quis dizer. E normalmente a pessoa vai casar, a pessoa quer casar, um desespero dentro da igreja para poder casar, gente. E às vezes a moça, ela tá vendo ali que o rapaz não gosta de trabalhar, que a coisa ali vai ficar complicada. É disso que ele tá falando. E a moça normalmente não quer olhar para isso, gente. Não quer olhar para isso. Aí você diz assim, Nicole, mas por que eu quero a opinião do pastor, do padre? O motivo dessas moças eu não sei, gente. O motivo dessas pessoas eu não sei. Mas normalmente, eles são líderes daquela fé, sempre aconselhando, sempre trazendo mensagens, mas acima de tudo, os líderes de uma paróquia, o padre, o pastor, eles estão a todo momento lidando com casais. Lidando com divórcio de casais, lidando com traição de casal. Que se traiu vai lá conversar com ele. E aí ele começa a ver um comportamento. Quase que um psicólogo, né? Começa a ver e comparar comportamentos do que está acontecendo. Aí por isso, então ele está ali com uma experiência em lidar com casais, aí ele começa a olhar seu relacionamento baseado numa experiência. Mas isso eu tô chutando aqui, gente, porque o motivo de cada um, de cada indivíduo, do porquê que procura o padre, do porquê que procura o pastor, eu não sei o que tem no coração da pessoa. Agora eu tô chutando que seja por isso. Ela quer uma opinião dentro da fé dela. Assim como o bandista, ele vai procurar a mãe de santo, vai procurar o pai de santo, porque ele quer a opinião de alguém dentro da fé que vai aplicar o pilar daquela fé no seu conselho. Estou vendo coesão e coerência, entendeu? Faz sentido. Então a outra fé também é assim, certo? Então eu chuto que seja por isso. Homem que acorda depois das 7, eu nem faço amizade. Eu prefiro me matar de trabalhar do que ver ela pegando o ônibus. Padres não se casam, nem sabem como são os casamentos. Não deveria falar sobre o assunto. Então líderes religiosos falam sobre os assuntos e, como eu disse, não baseado apenas na sua experiência pessoal. Nem toquei nesse ponto. Não baseado. A primeira coisa de tudo, o pilar, a espinha dorsal da fé. Então, quem é a espinha dorsal da fé? Cada fé tem a sua, mas a do cristianismo são as escrituras sagradas, que falam horrores de casamento, fala muito de casamento. Casamento ruim, casamento bom. Então, aqui é o primeiro ponto que ele pega para falar. Segundo ponto é a própria experiência dele lidando com casais. Então, é possível que este homem, eu não tenho certeza, é possível que este homem tenha mais experiência do que eu e você que somos casadas. Por quê? Porque nós só temos o exemplo de um casamento, que é o nosso. E, no máximo, algumas experiências ao redor dos nossos amigos. Ele normalmente tem que lidar todos os dias com uma história nova de um casal novo. Deu conselho, a pessoa colocou em prática e logo em seguida ele vê os resultados desse conselho sendo colocado em prática. Se a menina desistiu, se a menina seguiu, se o cara desistiu, ele começa a ver frutos do que está acontecendo ali, enquanto eu e você estamos apenas em um casamento. Então esse é meu argumento
para esse comentário, que disse que o padre não tem autoridade, e nem pastor e nem nada, para falar sobre casamento. Mas me conta seu argumento para esse tipo de comentário que eu quero saber, gente. Agora é paulada. Gente, agora o padre foi longe demais. Agora ele parou de agradar. Agora ele não vai agradar ninguém. Agora ele vai brigar. Ele vai tocar no ponto que dói muito pro católico, para alguns católicos. Mas ele vai confrontar, e eu vi até os comentários. A coisa já inverteu, a galera já ficou pé com ele. Muita gente concordando, mas muito católico discordando, que queria ouvir uma coisa e não ouviu o que queria ter ouvido. E eu fiquei, caramba, o padre pegou pesado. Vamos ver o que ele disse. Não é raro você ver na igreja pessoas que vão à missa e que acreditam em espiritismo. Ah, padre, eu acho que eu sou médium. Acredito em comunhão com os mortos. Acredito em reencarnação. Isso é o pior. Aí, meu filho, é o fim da picada. Um cristão, qualquer cristão que seja, que acredita na reencarnação, ele deixa de ser cristão. Não sei se você sabe, para o Código de Direito Canônico da Igreja, existem alguns fatos que a pessoa está fora da comunhão. Ela não precisa ser excomungada pelo Papa. Só pelo ato da pessoa, ela está fora da comunhão católica. Um fato que a pessoa está fora da comunhão católica é o espiritismo, a participação ou crença. Uma pessoa que diz ao padre, padre, eu sou espírita, eu creio na reencarnação, ela terá o batismo negado, ela não pode se confessar, ela não pode comungar, ela não pode casar na igreja, se falece, o padre não pode fazer as exéquias, porque ela está fora da comunhão. Porque a igreja cristã, nossa, católica, ela acredita na ressurreição. Jesus, em momento nenhum do seu discurso, ele fala de reencarnação. Não há um ensinamento cristão bíblico onde a pessoa há de voltar para pagar pecado. Porque essa é a teoria da reencarnação. Eu vivo e eu volto para pagar os pecados que eu cometi na outra vida. Por isso, uma pessoa que está muito bem de vida, ela é um espírito evoluído. Uma pessoa, talvez com uma deficiência física, que passa muito problema, uma pessoa cega, talvez um aleijado, aí você está pagando vidas passadas. Pode se reencarnar numa pessoa, pode se reencarnar num animal. Eu já vi pessoas de religiões asiáticas que cuidam de um boi, como se fosse um parente reencarnado. Ou então, alguém que morre de acidente, pouco tempo depois, nasce uma criança na família. Ah, é a pessoa que voltou. Não, isso aí não é nossa crença, gente. Se eles acreditam, vivam isso, né, é a crença deles. Não é a nossa crença. Pra galera ter ficado com raiva nos comentários, é porque pratica. Porque crê nos dois. Vamos conversar, gente, com muito respeito. Muito respeito. Porque aproveite que vivemos numa sociedade em que você pode crer em um e crer em outro ao mesmo tempo. Você pode. Essa é a verdade. Pronto. Pum. Solta a bomba. Você pode ser católico, você pode acreditar no espiritismo ao mesmo tempo. Ninguém vai bater na sua porta, ficar sabendo que você disse isso ou aquilo para um amiguinho, ele te denunciou, te levar para prisão, te levar para uma execução, porque você desonrou a sua fé ou a religião predominante no país. Aqui, você é livre até para fazer essa mistura. O que o padre quer dizer? Ele está querendo dizer que o espírita não está errado e ele não é bem-vindo. Não é isso. O papo, na verdade, não é com o espírita. O papo, na verdade, é com o católico. Então, vamos entender o que ele está dizendo. Antes de você digitar esse comentário, acalma teu coração, porque o que ele está falando não é opinião. Lembra que eu falei dos pilares da fé? Quem são os pilares da fé? Toda fé tem seu pilar. Toda fé tem regras, tem o porquê, da onde ela veio para onde ela vai. Ah, Nicole, mas eu não acredito nos pilares de nenhuma fé. Tudo bem, não entendo, mas aqui é para quem crê. Ao contrário, o vídeo aqui são pessoas que estão crendo em dois, ou seja, o erro dela foi amar demais. Ela está crendo em dois. Não é para quem não crê em nada, gente. Conforme você se converte, primeiro que você começa a crescer e você acredita o seguinte, temos que respeitar as religiões, mas quando você se converte a uma religião, seja ela qual for, você começa a amadurecer e se torna verdadeiramente um fiel, você começa a perceber uma coisa esquisita. Peraí, gente, as religiões se respeitam, vivem em sociedade, principalmente em países que pregam a liberdade. As religiões vivem em harmonia. Porém, quando você adentra elas, até o fundo delas, você descobre que elas não são tão amigas assim. Elas discordam umas das outras. Ué, então vai ficar complicado eu praticar isso aqui e praticar aquilo ali, porque ambas entram em confronto uma com a outra. Não dá para os dois estarem certos. Então quem está certo? É esse o ponto. Então não é opinião. Eu acho que você deveria... Não! Ele está falando sobre os pilares de cada fé se discordarem. Qual deles você crê? Eu creio um pouquinho aqui, creio um pouquinho ali.
como eu disse, você é livre. Mas uma vez que você tem conhecimento, você começa a perceber, espera, eu estou no raso. Eu estou no raso. Porque se eu adentrar fundo, eu vou descobrir que não dá. É água com óleo. É 2 ímãs ao contrário. Contrário, ímã? Ou é no lado? Vocês entenderam, né? Que tem um lado do ímã que aí ele... Vocês entenderam. Não se indignem, gente, por isso ou por aquilo. Ao contrário, se perguntem, por que o padre está dizendo isso? Quando eu li os evangelhos de Jesus, vamos começar aqui logo com os evangelhos de Jesus. Onde é que o padre quer chegar? Né? Porque ele citou Jesus. Então a gente é cristão por crer em Cristo. Aí você diz, mas Nicole, tem religião que tem lá a imagem de Cristo honrando Cristo. Nicole, tem aquela outra religião que também honra a Cristo, coloca a imagem dele lá. Eu também sou cristã. Eu creio que Cristo existiu, que Cristo era um homem bom, que Cristo era um homem, assim, que era o amor na terra. Quando nós falamos que nós somos cristãos, preste muita atenção, não significa que nós cremos que Jesus existiu. Não significa que nós cremos que Jesus era um homem bom. Não significa que nós cremos que Jesus era o amor. Não, nós cremos no que saiu da boca dele. E o que saiu da boca dele? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só chegará ao Pai através de mim. É nisso que a gente crê. Cristo, sabe o que me assustou quando eu li os evangelhos de Cristo? Quando eu li, parei para ler. Vamos entender por que eu creio nisso. Aí eu comecei a ler. Quando eu li os evangelhos de Cristo, eu comprei uma peshita. Porque a peshita é o que chega mais perto do vocabulário, o hebraico, aramaico, o latim, do que foi escrita as primeiras línguas. Das testemunhas que viram ele. E que viram de vários ângulos e testemunharam o que aquele homem falou. Eu fiquei chocada com Jesus, gente. Eu disse, cara, eu tinha uma imagem totalmente deturpada de Jesus. Eu tinha uma imagem totalmente rasa de Jesus, um amor totalmente mundano, uma coisa totalmente... É assustadora a imagem de Cristo. Comprem uma peshita. A peshita, ela é o... Peshita. Comprem a peshita, ela é o Novo Testamento resumido. Vou colocar a foto dela aqui. Uma delícia ler, viu, gente? Não é pesado de ler. E como foi feita por se eu não me engano, um rabino que se converteu, ele traz ali várias traduções do hebraico ao aramaico, latim, que traduz melhor o que está dizendo. Jesus é uma coisa assustadora. Jesus, ele é assim... Vários momentos eu estava lendo, eu disse assim, cara, isso não é desse mundo. Porque Jesus, ele não consultava o futuro. Ele não consultava, ó, eu preciso pegar esse fone de ouvido, vou dar um exemplo, ó. Peguei o óculos, esse óculos pertenceu a Nicole. Aí eu toquei no óculos e agora eu consigo... Isso aqui pertenceu a... Não. Era assustador. Os relatos sobre a passagem de Cristo ele fala assim, ó, silêncio. Ele nem para ouvir, ele nem para se conectar. Ele, silêncio. Eu vos digo, eu vim para morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Daqui a 3 dias morrerei e ressuscitarei no terceiro dia. Ouçam, quem tem ouvidos que ouça. Aí ele seguia. Aí ele falava, silêncio, fulano vai entrar... Ele não consultava, ele está falando o futuro simplesmente sabendo ele. Tanto é que quando Judas vai entrar, fiquei chocada com essa passagem. Jesus, assim, ele briga lá com os discípulos, ele briga com os discípulos porque a galera deu de dormir. Na hora que Jesus ia morrer. Só que eles não sabiam que Jesus ia morrer naquela hora. Jesus foi orar, que estava... muito mal que ele ia morrer, né? E aí ele briga com os discípulos, caramba, não dá pra confiar em vocês, seus bandos de... Silêncio. Entra aí, aquele que me traiu. Não acredito. Ele nem consultou, ele nem parou pra pensar. Ele só, bum, e ainda chama o cara de amigo. Por quê? Porque é muito complexo. É muito complexo a morte de Cristo, né? E aí ele fala, naquele mesmo dia ele diz, silêncio, hoje à noite morrerei e ressuscitarei ao terceiro dia. Ele não para. É uma máquina. O cara é uma máquina. E aí nós cremos nessa previsão. Então o que eu creio? Como o padre disse, eu creio na ressurreição de Cristo. Não a reencarnação de Cristo. Você diz assim para mim, entendi, Nicole, mas qual o problema de crer na reencarnação? Por que eu não posso crer? Não, ninguém proibiu você. O país ele é livre, você pode crer no que você quiser. Mas o que acontece? Em que momento se confronta? Porque Jesus, quando ele vem, gente, além de prever a todo momento para que ele veio, ele não está alienado em relação aos seus porquês aqui na Terra, vim para cumprir a profecia, curar dentro das profecias de que o Messias faria,
morrerei e ressuscitarei. Além de você ver Cristo não estar em alienação, Jesus ele vem e perpetua também o Velho Testamento. Por mais que existam discussões como o sábado e o apedrejamento da mulher, Jesus sempre nos deu a escolha de cumprir o velho mandamento ou ter misericórdia dos culpados das execuções. Mas a verdade é que Jesus sempre fazendo menção a Moisés e ao Velho Testamento, sempre falando sobre as escrituras. Então Jesus, então as escrituras judaicas, no caso os Pentateucos, a passagem de Moisés, a passagem de Davi. Então Jesus ele honra isso. E o que que diz nas escrituras, o que que diz na Bíblia em relação à reencarnação? Nada. Mas ela fala o seguinte: ao homem só foi dado o direito de morrer uma só vez, em seguida passando por juízo. Então, quando vem essas escrituras falando ao homem só foi dado o direito de morrer uma vez, passando em seguida por juízo, então, como eu disse, o pilar da fé vai entrar em confronto com a outra fé. Então, você pode fazer o que você quiser aqui no Brasil, você pode exercer sua liberdade. Mas agora você está tendo conhecimento através do padre, através do que eu estou explicando, porque eu também me questionei em relação a isso. Em que momento que os dois vão se confrontar? Ao homem só foi dado o direito de morrer uma só vez, em seguida passar por juízo. E na outra diz, você reencarnará para poder, seja para evoluir, ou seja para viver. Existem também várias ramificações, mas reencarnação. Você pode voltar para viver de novo. Você aqui não volta. Você só foi dado de todo homem. Só foi dado. Ou seja, não dá nem para abrir uma exceção aqui. Entendeu? Nessa frase. Então, você vai ver esse confronto. E aí você vai se perguntar, então o papo aqui não é brigar com o padre, gente. É entender o porquê, de onde que ele tirou isso. Aí ele falou, em primeiro lugar, que eu pulei, fui falar da reencarnação primeiro, mas ele falou sobre comunhão com os mortos. O que é a comunhão com os mortos? É você conversar com os mortos, você consultar os mortos, você acreditar que os mortos morrem, mas eles estão aqui, num outro, cuidando de nós. Isso também é uma visão de outra fé. Eu nem falei espírita, eu falei uma visão de uma outra fé. Porque várias fés, várias religiões são adeptas dessa ideia. O que Cristo passa, o que Cristo apoia e as escrituras do Velho ao Novo Testamento até Apocalipse, Deus é muito claro. Não consulte os mortos em hipótese alguma. Aí você diz, mas por quê? Tem alguma coisa ali acontecendo. Na verdade, a Bíblia é mais dura ainda, gente. Não consulte os mortos, pois eles nada sabem. Ou seja, não, já vem outro texto dizendo, eles não sabem de nada do que acontece aqui. Já não sabem mais de nada. O papo deles agora é diretamente com o Criador. É muito duro, eu sei. A fé é cristã. E é por isso que muitos optam por um pouco daqui, um pouco dali. Porque acreditar que eu passei pelo luto e a pessoa que eu amo está aqui, de alguma forma conforta o meu coração. Mas a Bíblia nunca confortou nosso coração. Ela sempre confrontou o nosso coração. É muito maior do que eu, é muito maior do que você. A pessoa agora vai lidar com o próprio Deus, com o próprio juízo de suas ações, de toda a sua permanência aqui na Terra, seja curta ou seja longa, é algo muito maior do que ela mesma. E quando você vai ver, as escrituras confrontam. Então, gente, quando eu falo crer em Cristo, é crer no que ele honra, no que ele fala e em toda a profecia do Messias. Isso é ser o cristão. Não apenas crer que ele foi um homem bom, não apenas crer nisso. Mas, Nicole, eu creio nisso. Sim, entendeu? Mas é isso a conversa do padre. Que eu tô falando sobre uma religião confrontar a outra em seus pilares, é fato, não é. Eu não tô falando aqui de opinião, isso não é minha opinião. Então, você pode discordar, mas o que eu tô falando aqui é que as religiões realmente entram em confronto. Eu fiquei chocada quando eu me converti. Elas têm diferenças entre elas cruciais para o dia da nossa morte. Então, gente, não se trata de ódio ao padre, porque eu vi que o pessoal ficou muito pé com o padre nos comentários. A conclusão que eu tive desde que eu me converti, gente, é que a fé é uma escolha. Você vai partir dessa vida tendo essa convicção. Nós vamos atravessar e vamos ver o que acontece do outro lado. Eu vou atravessar a morte, eu posso enfrentar o nada como eu posso enfrentar o tudo. A gente não sabe o que a gente vai enfrentar. Nós estamos literalmente apostando a alma nisso. A gente está apostando nossa alma nas nossas crenças. O cristianismo diz que essa escolha é seríssima. É por toda a eternidade, estando com Deus ou bem longe dele. Já uma outra fé, ou a falta de fé, diz o seguinte, não tem nada do outro lado. Então relaxa, você não precisa crer em nada.
Enfim, a gente vai ter que apostar literalmente a alma na nossa fé ou na falta de fé. Não tem, ninguém tá isento. Ninguém tá isento. Cada escolha que você fez, porque o mundo espiritual, seja ele real ou não, ele não vai se alterar segundo a sua fé, entendeu? Então, se não existe nada, não vai se alterar porque eu acredito em algo. E se existe algo, e se existe, isso não vai mudar porque o outro não acredita em nada. Então, a gente vai ter que lidar com o que realmente tem do outro lado. Então, acho interessante nós entendermos por que cremos no que cremos. Buscar conhecimento do porquê exercemos a fé que exercemos. Buscar um autoconhecimento espiritual. Eu acho isso muito válido. E eu acho que o questionamento do padre traz isso em nós. Ao invés de ficar com raiva do padre pelo que ele disse, vamos perguntar o porquê ele está dizendo. Em que momento a fé entre em confronto uma com a outra. Me conta aqui o que vocês acharam. E é isso. Obrigado por terem assistido. Não esqueçam de se inscrever e apertar o sininho. E beijo.